Olá você meu querido, minha querida, inscritos aqui no canal Instituto Luas. Você que está aqui já assistindo há um tempo os vídeos, né? Esse é o terceiro vídeo da série do Portal Multidimensional. Fiz uma pequena mudança, falei no vídeo anterior que ia colocar o vídeo do Déjà Vu, mas eu estou inserindo esse vídeo primeiro, principalmente pelas informações iniciais que você vai ter e também no momento UFO, que está incrível, é uma história fantástica que você vai curtir. Quem não conhece essa história vai ficar realmente abismado. Então, você, meu querido e minha querida, sejam bem-vindos ao Portal Multidimensional. Alguns seres extraterrestres não são exatamente como esperamos que eles sejam, né? Principalmente quando a gente assistiu aquele filme ET, o Extraterrestre, lembra? Aquela coisa fofinha. Isso é um exemplo, né? Assim como na Terra temos seres bons, temos seres maus, né? E sua fonte criadora desenvolveu uma espécie de organismo inteligente que nos guia e também arquiva nossos pensamentos, sentimentos e ações. O Comando Ashtar conhecido, né? O Super Comando Ashtar, que eu sempre falo aqui, Ashtar Sheran, chama essa energia de Djar-Ori, proveniente da ilha de Ravonna, através do portal Shantar. É uma espécie de ultracomputador que armazena e emite todo tipo de energia, né? Para todos os quadrantes do universo, manifestado e imanifestado, ou seja, tanto no físico como no astral e as suas colônias astrais. Cada quadrante tem um codex, tá? Que armazena a energia e as informações e distribui, ela joga essas energias para os seus multiversos e altiversos, né? E universos, perdão. As naves da Confederação utilizam a maioria dos codecs ligados ao Djar-Ori. Porém, alguns desses codecs foram corrompidos por seres não muito bons. Desses seres não muito bons é o que nós vamos falar hoje, né? E não só nos não muito bons, aqueles que não têm emoção, que não entendem as nossas emoções ou não entendiam até então as nossas emoções. Então, hoje no Momento UFO, nós vamos falar do caso extraordinário da Cat Davis. Então, fica ligadinho, fica ligadinha nesse Momento UFO. Cat Davis, uma norte-americana que passou por inúmeras abduções. Essas abduções ao longo da vida, tais casos confirmados e investigados, tá? E confirmados por conta dos vestígios físicos que deram origem, inclusive, a um filme. O caso de Cat Davis é um dos mais conhecidos casos de abduções da ufologia mundial. O nome dela, na verdade, é Debbie Thomas. Mas inicialmente usou seu pseudônimo, lógico, Cat Davis, visando manter a privacidade da sua família, não tenha dúvida. Ela passou por várias experiências de abdução desde a infância, que não eram recordadas em nível consciente. Então somente com o uso da hipnose regressiva que ela conseguiu recordar. Em detalhes, inclusive, essas coisas todas. Ela decidiu explorar as suas experiências quando em 30 de junho de 1983 ocorreu o surgimento de uma marca em seu quintal, uma marca no chão, né, no gramado do seu quintal. Um estranho fenômeno luminoso e um período de tempo perdido, ou seja, ela ficou perdida, ela andou 50 quilômetros, ela ficou perdida, completamente perdida. Intrigada, ela resolveu escrever ao ufólogo Bud Hopkins, relatando suas experiências. Bud, por si só, iniciou uma pesquisa exaustiva em torno do caso, que posteriormente gerou um livro intitulado Intruders, ou Intrusos em português, um estudo rápido de pessoas, abduções por seres alienígenas. O livro, enfim, gerou e originou o filme Intruders, que é sensacional. Se você não viu ainda, eu aconselho. Em 1983, em outubro, praticamente, Cat foi mudar para Nova York. Ela foi para Nova York e as pesquisas do seu caso começaram a rolar com uma hipnose regressiva, né? O primeiro episódio a ser investigado foi justamente à noite do dia 30 de junho de 1983. Através da hipnose, Cat recordou a observação de estranhas luzes no quintal, né? E a nave. Né? A Cat constatou a presença da marca no quintal e logo percebeu estranhos efeitos na situação toda. O cachorro da família, por exemplo, mudou completamente o comportamento, né? Recusando-se a passar pela marca, ele não ia na marca. Insetos também não entravam nas marcas, né? O animal começou a perder muito pelo. E aí, dentro dessa marca circular, o solo se mostrou muito esquisito, muito estéril, sabe assim? E aí, os insetos, como eu disse, eles não adentravam, assim, não crescia nada ali, né? E poucos dias depois a grama começou a morrer, evidenciando ainda mais
né, o formato circular daquela marca, né? E aí ela lembrou de estar num ambiente muito claro, né, com paredes brancas, lembra da presença de seres estranhos, figuras que se aproximavam a ela, sensações esquisitas. Aí o ufólogo Bud Hopkins realizou várias sessões de hipnose em Cat e resgatou outras lembranças de abduções em várias épocas diferentes, ou seja, lá atrás. Uma delas ocorrida em dezembro de 1977, gente. Cat foi levada para o interior de uma nave onde foi submetida a uma inseminação artificial. Ela ficou deitada em uma mesa com as pernas abertas, né, levantada assim, enquanto sentia alguma coisa metálica sendo introduzida nela até atingir o seu útero. Cat relatou ter sentido uma sensação de ardência da cintura para baixo e se sentindo também paralisada, né, incapaz de mexer. Capaz de se mexer, ela não conseguia se mexer. Eles colocam um manto, um negócio esquisito em volta nas abduções. Ela percebeu a figura de uma criatura de olhos grandes e pele cinza, ou seja, ela descreveu os Greys, né? Pouco tempo após esta experiência, ela descobriu que estava grávida. Como estava casada, não ligou para sua gravidez, né? A gravidez não planejada, enfim. Suas experiências estranhas continuaram, né? E mesmo nessa época, ela não havia passado por hipnose, então ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, não tinha conhecimento dessas abduções anteriormente. Em março de 78, Cat estava com 4 meses de gestação de gravidez quando acordou no meio da noite totalmente ensanguentada. Totalmente ensanguentada. Ao procurar um médico, descobriu que seu feto havia sido extraído, permanecendo com um cordão umbilical e placenta, fato que causou estranheza principalmente ao médico, né, que atendeu a Cat. Em 30 de outubro de 1983, a Cat foi abduzida novamente. Ela foi levada para a nave novamente. A bordo dessa nave havia uma sala toda branca, cercada por vários seres de estatura baixa e pele cinzenta, enfim. Entraram nesse recinto mais 2 seres, escoltando uma menininha. Vieram trazendo uma menininha pelas mãos. E eles disseram que aquela menininha era sua filha. Essa garotinha tinha grandes olhos azuis, boca e nariz bem pequenininhos, assim, perfeitos. A pele pálida, parecia um anjo. A exceção de seus lábios que eram um pouquinho mais rosadinhos, tinha um cabelo meio ralinho, né? E a tonalidade branca e a textura era bem fina. A sua cabeça era um pouco maior do que o normal, né? E uma vestimenta branca, ela parecia um anjinho mesmo, assim, né? Brilhante. Em prantos, lógico, a Cat percebeu que era sua filha. E aí cada um dos seres segurava a mão da menina, né? As 2 mãos da menina. A garotinha esticou os braços para um desses seres e depois olhou de lado, assim, meio que de lado pra Cat, assim, tremendo um pouco os lábios, com uma espécie, tentando esboçar um sorriso, mas tímido. Ela tava com medo, né? Ela tava com muito medo. E aí a Cat chorou muito, ela não se lembrava de mais nada, então ela foi submetida a várias sessões de hipnose, da qual ela se lembrou da conversa que ela teve com o ser que levou ela para a nave. Ela lembrou da conversa que ela teve com o ser que levou ela para a nave, né? Ela queria ficar com a filha, mas aí esse ser explicou o seguinte, que a mutação genética que aconteceu com ela seria impossível ela sobreviver, né, na Terra. Seria impossível ela sobreviver aqui no nosso planeta do jeito que ela foi misturada, né? A mistura das raças que causou, de repente, ela viver ou dentro de uma nave ou apenas em outro mundo. Esse era o motivo real e não falaram outros motivos, não disseram mais nada. Bom, as experiências vividas pela Cat Davis geraram uma série de efeitos físicos e fisiológicos em seu organismo. Cat, a partir do contato de 1983, ela apresentou leve deficiência visual e catarata. Desenvolveu síndrome do pânico, ansiedade e fobia. Porém, tanto ela quanto outras mulheres da família também descobriram terem sido abduzidas. Só que elas desenvolveram coisas diferentes. Desenvolveram dons artísticos, né? Uma forte espiritualidade, a pineal deu aquela aberta, né? E a Cat, por exemplo, se tornou uma médium, né? Uma médium muito forte, inclusive. Começou a pintar quadros, muitas vezes, com símbolos que mais tarde se relacionavam com fenômenos dos círculos ingleses, os agroglifos ingleses, né? Quando começaram aquelas coisas todas. Cat, após perder o seu marido, infelizmente, começou a estudar o mistério das vozes paranormais e hoje ela é uma excelente pesquisadora do tema das transcomunicações instrumentais, ou seja, o Electronic Voice Phenomenon. Eu quero deixar claro aqui que essas informações todas foram extraídas do site Portal Phenomenon, que é um portal incrível que fala sobre ufologia, tá? E sobre espiritualidade também. Então quem quiser acessar, o link está na descrição.
Bom, você que assistiu esse vídeo até agora aqui, assistiu o Momento UFO inteiro, né? Pode estar até meio assustada, né? Algumas pessoas se assustavam com muito mais facilidade. A preocupação na década de 1983, a década de 80 em si, era realmente muito preocupante. Mas isso acontece desde 1947, que foi registrado, tá, gente? No caso Roswell. Mas isso, aparições, existem fotos, relatos de 1920, 30, enfim, da década, né? De 20, de 30. Mas se você assistiu o vídeo até aqui é porque você curtiu, então eu vou dar uma dica. E agora é a dica. Essa dica é o seguinte: se você de repente está sentindo que tem algo errado, onde você está pode estar havendo algum tipo de situação diferente eletromagnética, que algo pode estar inundando a sua casa com algumas energias estranhas, luzes que acendem, que apagam, aparelhos que quebram, situações que possam ser provenientes do povo extraterrestre que queira fazer qualquer tipo de experiência, ou seja ela, qual for a intenção, eu vou dar uma dica para você aqui. É importante a gente se conectar com seres extraterrestres positivos para que a gente possa eliminar qualquer tipo de energia nociva que possa vir de seres reptilianos, de seres draconianos, de seres insectoides e dos Greys, que ainda não entenderam esse procedimento do sentimento humano, porque eles não têm esse sentimento. Então, qual é a dica que eu vou dar agora? Meditação arcturiana. Meditação arcturiana. Faça uma meditação arcturiana. Existem várias meditações arcturianas espalhadas pelo YouTube e você pode escolher uma que você consegue se adequar melhor. E faça elas antes de dormir, né? A meditação do DNA, a ativação do DNA que tem aqui no canal Instituto Luas também é muito positiva. O hipercubo é legal, mas eu não aconselho a fazer antes de dormir, né? O hipercubo é mais para eliminar problemas, eliminar alguns tipos de situações ruins, né? Mas a ativação do DNA, ela é realmente importante e pode ajudar você e muito nessa mudança de frequência, se você estiver com medo. Se você tiver medo realmente dos caras lá, né? Dos cabecinhas grandinhas com olhinhos mais cinzas, o olhinho preto ou roupinha cinza, assim, né? Que são os Greys, conhecidos como Greys, tá bom? Então, se você gostou e esteve com a gente até aqui agora, dá um like e compartilha para a gente poder crescer esse canal e as pessoas conhecerem um pouco mais sobre essas histórias incríveis, né? E sobre dicas, meditações, um monte de coisa legal que vai ser dita aqui no portal multidimensional. Agradeço imensamente, continue mandando os e-mails pra gente com dicas, com de repente o que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem ouvir, qual que é o tema que vocês querem ouvir. Então manda pra gente nesse e-mail que tá no GC, tá bom? E aí eu vou estudar direitinho. Então no próximo vídeo aí você vai ter o déjà vu. Olha só, vai ter sim a história do déjà vu. Prometo que eu não vou passar nenhum outro vídeo na frente, tá bom? Muita luz pra vocês. Fiquem com Deus, na paz, na luz de Mestre Sananda. Namastê.